Boa tarde a todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqui presentes em pensamentos. Aos trabalhadores da nossa casa, das quartas e quinta-feiras, sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Considerando o momento em que vivemos, um isolamento social, vamos lembrar que nunca somos completamente prisioneiros, pois estamos livres em pensamentos, e essa liberdade nos permite nos reunirmos para o Evangelho de hoje. Assim vamos todos nos unindo numa prece de agradecimento. Primeiramente a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos por tudo, pelo que somos, pelo que temos e pela grande oportunidade de estarmos reencarnados buscando a evolução do nosso espírito. A Jesus, nosso irmão e mestre amado, pelos ensinamentos e exemplos aqui deixados. A Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual e mãe de toda a humanidade. A todas as fraternidades espirituais. Aos dirigentes espirituais dos nossos trabalhos. Ao nosso anjo da guarda. E com a prece que Jesus nos ensinou, daremos início ao nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Hoje iremos estudar o item 31 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Lavradores, a partir de uma frase da segunda epístola de Paulo a Tiago, que diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. A partir daí, o texto descreve a existência de vários tipos de lavradores, aqueles que exploram os campos através de rendeiros sem nunca ter tocado o solo, aqueles que nada fazem e depois colocam a culpa na chuva ou no sol pelo fracasso da colheita, aqueles que ao invés do cultivo gastam seu tempo fiscalizando a colheita dos outros. Isso nos traz ou nos faz, podemos fazer uma comparação dentro da nossa sociedade. Nós identificamos entre nós mesmos os vários tipos de lavradores, pois temos aqueles que realmente fazem a diferença, aqueles que trabalham de forma dura, visando sempre melhorar a si e aos outros irmãos. Temos aqueles que cruzam os braços e nada fazem, tal como os obreiros sem fé que vimos num outro estudo. E temos ainda aqueles que gastam seu tempo em críticas destrutivas. E voltando ao texto, encontramos que o mesmo ocorre na lavoura do Espírito. Ou seja, quando buscamos o nosso aperfeiçoamento e nos dedicamos fielmente, seremos os primeiros a desfrutar dos frutos. Podemos exemplificar lembrando que muitos dos nossos irmãos já desfrutam dessa colheita. E não tem nem mais a necessidade de reencarnar, embora muitas vezes eles terminem tendo uma nova encarnação para cumprir uma missão, para vir nos ajudar numa missão. Mas dessa lavoura nós muitas vezes escolhemos e plantamos as sementes erradas. E aí, como aprendemos dentro da doutrina espírita que o nosso plantio é livre, porém a colheita é obrigatória, que através da lei do retorno, lei da ação e reação, somos herdeiros de nós mesmos, que teremos que colher o que plantamos. Nos deparamos com espinhos que nos causam dor e começamos muitas vezes, baseados na nossa pouca fé, a acreditar que estamos sendo castigados. Devemos lembrar que Deus, nosso Pai, não nos criou para sofrimento. O sofrimento, como nos ensina a doutrina espírita, são necessários à evolução do nosso espírito. Daí a frase: não se aprende pelo amor, aprende pela dor. Ou melhor, se não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Bastaria que estudássemos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, chamado A Paciência, para que aceitássemos melhor nossos sofrimentos. Um pequeno trecho eu estou lendo agora. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijai quando sofredes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu.
Irmãos, estamos nesse momento vivendo um momento de dor, de apreensão. Neste momento, todos os países do nosso planeta estão ajoelhados diante de uma doença que tem causado inúmeras mortes. Enquanto nossos governantes buscam alternativas para barrar a doença, nossos cientistas buscam incansavelmente a cura. E aí nós lembramos de Deus. A Ele enviamos nossas preces pedindo clemência. Buscamos também, cada um dentro da sua doutrina, o entendimento. Se procurarmos na internet, iremos encontrar uma reportagem da TV Mundo Maior com o título Doença por Coronavírus, onde são respondidas algumas questões enviadas pelos telespectadores. Entre elas, a questão: o corona é expiação coletiva? E aí vem a resposta. Assim como todos os outros vírus, todas as outras doenças, todas as pragas que já assolaram a nossa humanidade, o corona não é uma expiação coletiva, é uma oportunidade de aprendizado, é um momento de reflexão. Nós precisamos, depois que superarmos esta crise toda, refletir sobre o que nós aprendemos. Então nós devemos refletir sobre a forma que estamos conduzindo a nossa evolução. Como é que nós tratamos nossos irmãos? Como estamos tratando o nosso planeta? Já aprendemos a amar como Jesus nos ensinou? Já sabemos praticar a caridade? Já aprendemos a perdoar? Já eliminamos nosso orgulho, nosso egoísmo? E aí na sequência vem uma pergunta: então a dor é necessária? Mas para que possamos entender um pouco sobre essa dor, vamos ao Livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais. Especificamente vamos abordar o capítulo 6, Lei da Destruição, com as questões a seguir. A questão 728 diz: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta é: preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Outra questão, a questão 737, pergunta: com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? E a resposta: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Então nós vamos perceber que muitas vezes a humanidade já foi assolada por grandes problemas, sejam de problema de doenças, sejam de guerras. Em todos esse momento e nós vamos perceber que houve um aprendizado. Se, por exemplo, formos falar das guerras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vamos ver que foi criada a bomba atômica, que destruiu milhares de vidas. Mas, em seguida, a medicina nuclear já salvou milhões de vidas. Mas a questão 738A deixaria a gente numa situação um pouco mais complicada, um pouco mais na dúvida, né? Porque diz o seguinte: mas nesses flagelos morre tanto o homem de bem como o homem mau. Isso é justo? Então, nós vamos ver que a resposta, ela diz que nós, homens, nós estamos preocupados só com tudo aquilo que relaciona o nosso corpo físico. Nós não estamos olhando uma eternidade. Então, um momento de sofrimento, um desencarne, não significa nada perante o infinito, porque nós vamos reencarnar muitas vezes. E muitas vezes seremos também recompensados de alguma forma, numa próxima reencarnação, por aquilo que passamos nessa. Da mesma forma como muitas vezes passamos por problemas e vamos ter que reparar erros que cometemos nessa nossa encarnação. Então, concluindo, podemos dizer o seguinte: nós precisamos refletir e precisamos mudar nossas atitudes. Nós precisamos escolher melhor as sementes que estamos plantando, para que possamos, como bons lavradores, um dia colher esses frutos. E nós plantamos essa semente nas lavouras do nosso Pai Celestial. Maior ainda a nossa responsabilidade no plantio.
A mensagem de hoje era essa. Fiquemos todos com Deus, muita paz, muita luz. E mais uma vez, fechando nossos olhos, fazemos nossas vibrações. Primeiro, para que haja paz no todo o universo. Vibramos por todos os nossos irmãos em sofrimento, onde quer que se encontre. Vibramos por todo o planeta Terra, que ele possa se refazer dos danos que muitas vezes nós mesmos causamos. Vibremos por todas as doutrinas. Vibremos por todos os lares, pelo nosso aprendizado com o momento em que estamos passando. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos e que possamos sempre lembrar que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja.